vermelho. Adriano, primeiro eu agradeço você a participar da entrevista, dos seus tempos de curso de técnico em mecânica aqui na Escola Trajano, que este ano são 40 anos. Então eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi o curso, os alunos, o laboratório, os professores, enfim, aquilo que você vai conseguir lembrar, ok? Então você pode começar. Ok. Você entrou aqui. Em 1978 eu terminei o Castelo Branco. No final do ano teve o vestibulinho. Era um vestibulinho bastante concorrido, eram muitos alunos para as vagas disponíveis. E eu me lembro assim que na mesma situação eu prestei o Senai também. Então, dessa forma, eu fui fazer o Trajano à noite. O curso tinha duração de 4 anos e o primeiro ano... Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos, ok, completados em janeiro, né, na verdade. O vestibulinho eu tinha 14. Quando começou o ano letivo eu tinha 15 completos aí. E nessa condição do Senai durante o dia, de manhã e de tarde, e o Trajano à noite. O primeiro ano, como eu disse, ele era misto e era um básico. E nessa época a gente tinha uma matéria chamada PIP, Programa de Integração Profissional. E essa professora nos alertava sobre os diversos cursos existentes no mercado, não só aqui na escola. De repente ela nos falava sobre um curso de contabilidade, que não era oferecido no Trajano na época, mas evidenciava muitos cursos aqui, metalurgia. Quem é que dava essa aula? Era uma moça, eu não me lembro o nome dela. Meus cadernos eu devo ter isso. Alguma coisa assim, eu devo ter esses cadernos aí. Mas era uma matéria muito interessante. E nossa classe, ela tinha mais ou menos uns 40, 44 alunos, coisas nesse número mais ou menos. E nós éramos mais ou menos todos iguais, nós assim, em termos de ter classe social. Eram todos meninos que queriam um dia melhorar sua situação através da formação profissional. Isso foi muito interessante. Nós tínhamos uniforme, na época era uma capa branca que a gente usava, um avental branco, por cima de qualquer roupa. Mas para todas as aulas ou para só? Para todas as aulas. Era um guarda-pó. Eu não me lembro, no terceiro ano isso mudou. Daí foi uma camiseta com o logo da escola e tal. E nessa época eu fiz parte do centro cívico aqui também. Sempre gostei disso, não tem jeito, isso me persegue. E nós desenvolvemos a camiseta e tudo mais, né? Curso de 4 anos. Na formatura nossa, assim, eu me lembro que as desistências foram mínimas. O pessoal que optou por mecânica foi até o final. Muitos não seguiram carreira, mas muitos ficaram na área de mecânica e hoje são gerentes de fábrica, são empresários, e a coisa deu muito resultado, deu muito fruto. E era muito gostoso na época que mesmo sendo um curso noturno, das 7 às 11 da noite, a gente tinha a aula de oficina, que hoje vocês ensinam laboratórios, né? Essa oficina tinha alguma coisa assim de 2, 3 horas dentro. E tive o privilégio de ser aluno do professor Celestino Mikami, que era um excelente professor, né? Que depois foi meu gerente na época da Fumagara. Tínhamos também, me lembro que a gente tinha que apresentar um relatório de estágio. E como eu já tinha o Senai, eu já cursava o Senai, eu era um aluno empregado pelo Senai, eu consegui esse relatório, esse estágio muito facilmente dentro da chamada na época Rockwell Fumagara, que era uma empresa americana na época. As meninas, né, porque na época, como o primeiro ano era misto, as meninas optavam por outros cursos. Inclusive algumas, eu me lembro de 4 meninas que cursavam metalurgia. Interessante, elas não vão para mecânica. As meninas faziam mais metalurgia. Isso, mas hoje no curso do Senai tem muitas meninas hoje. Eu vejo dentro das fábricas, muitas meninas com alicatinho no bolso, com chave na mão.
Mas aqui nos cursos daqui, metalurgia tinha, mecânica não. Mecânica não. Eletromecânica não tem ninguém. Não, exatamente. Metalurgia tinha, inclusive tinha a Lígia, tinha algumas meninas lá que eram amigas nossas na época. Nosso curso terminou em 82 e alguns nomes ficaram assim gravados, né, na nossa memória, no nosso coração. Professor Zacarias de Física, professor Celestino Micani. Que dava aula do quê, do Micani? De oficina, Tá. na aula prática. Professor André Fior, fui aluno dele. Professor Arnold Bacan, fui aluno dele também. Professor Guilherme. O Arnold Bacan e o André foram meus colegas de trabalho depois, dentro da Rocco Fumagalli mesmo, assim como o professor Celestino. O professor Zacarias, o professor Manning, o professor Paulo Silveira, nosso paraninfo, meu amigo até hoje. Paulo dava aula do quê? Você lembra? Paulo dava aula de resistência dos materiais. Ei. Era uma aula tão bem dada, a nossa formação era tão boa, que quando eu fui para a engenharia, eu vi o pessoal sofrendo doidamente com física e resistência dos materiais. E eu nadando de braçada. Eu nunca fui aluno do topo. Não era B, C, um Azinho de vez em quando, não era topo, top. Mas na engenharia, pela formação que eu tive, Noção de metrologia, noção disso, daquilo, faz a diferença. tudo. O curso técnico faz a diferença. Foi Mesma excelente. coisa, quem vai fazer engenharia química aqui? Quem faz o técnico de química já sabe se comportar no laboratório, já sabe o que significam os materiais, entendeu? Sim. É muito diferente. Uma coisa interessante também, né? Como nós éramos todos do mesmo nível social, assim, nós éramos classe C, A, B, C, D, E, a gente era C, médio do médio. Nossos pais trabalhavam e a gente estudava à noite. Então essa rua Tenente Belisário subiu uma procissão. A gente vinha todo mundo junto para cá. Tinha ônibus? Não, a gente vinha a pé. A pé, a grande maioria vinha E a onde pé. você morava onde? Perto da delegacia. na Eu Rua acho São que eu Vicente de tenho Paula. o endereço seu, acho que é na Vila São Cristóvão, lá no São Cristóvão. Exatamente, Rua São Vicente de Paula, 138. Ah, tá. Morei lá até me casar. E aí eu tinha o cantinho que eu conhecia minha esposa aqui na escola. Ela fazia um curso de economia doméstica. E a coisa foi se ajeitando. Tem um cantinho ali que a gente namorava ali. E tinha uma inspetora de aluno que ela era muito boazinha. Ela falou assim: devagar vocês aí. Mas ela não barrava, ela deixava a gente namorar, conversar, tal. E o trajeto foi muito bom, foi muito gostoso. E até nesse sentido foi muito bom. Eu tenho amigos daqui que são meus amigos até hoje. Minha namorada da época é minha esposa, mãe dos meus filhos, né? A gente está junto há quase 40 anos já. Isso. Desde 1980. 38 anos Beleza. está fazendo agora. Beleza. O que mais tem para te falar? Não, então agora você falou dos professores. Agora eu gostaria, porque eu pergunto assim a parte de laboratório. Eu descobri uma caixa, inventários na escola ali, onde tem trocentas morsas, onde, sabe, eu não sei se foi uma patrimonialização, um inventário que foi pedido, se foi no ano de 78 que eles mandaram um monte de material, ou é 76, acho que é 76. Então eu me pergunto, e isso está acontecendo nos cursos, às vezes é um boom que o governo do estado resolveu mandar, porque mandou muito material, ou realmente foi um inventário que teve que levantar tudo que tinha, mas tudo que tinha muita coisa. Tinha muita coisa. Fresa tinha um monte, tinha esquadro, compasso. Agora, então eu faço a parte também dos bens materiais. Então eu queria só que você falasse um pouco mais aí de laboratório. O que você lembra de laboratório? Ele ficava onde ele é agora? Sim. Nessa esquina aqui, no canto, não na esquina. No mesmo lugar. No mesmo lugar. E o que você lembra de máquina lá? Vê se você lembra algum nome de máquina. Nós tínhamos tornos, plana limadora, fresadora, mas não eram máquinas novas para a época, já eram máquinas um pouco ultrapassadas. E assim, inclusive o grupo meu, como eu fazia o Senai, né, já sabia manusear bem essas máquinas, eles me apelidaram de mestre, né? Então, o mestre é o que brincava com a coisa lá que os
Partilhava o que eu sabia com eles. Mas não eram equipamentos novos para a época, não. Mas suficiente para desenvolver as aulas, etc e tal? Muito tranquilo, muito tranquilo. E as ferramentas tinha bastante? O que não tinha tinha. torno, então? O torno, máquinas não tinham muitas. Tinha tornos, mas eles não eram tornos modernos já sim, época. sim. Era um pouquinho ultrapassado já. Sim. E as ferramentas de manuais, por exemplo, lima, esquadro, compasso, martelo, tranquilamente. Tinha assim. Porque você sabe que uma delas aí, elas vinham até, eu peguei algumas, e eu vou pedir um monstruário para mim de peça pequena, alguém vai arrumar um monstruário para eu deixar no meu centro de memória. Mas elas que eram feitas na Inglaterra, nos Estados Unidos, tá lá, escritinho lá, que eram assim, era tudo importado. E uma curiosidade, o professor Celestino, ele se preocupava em dar a parte mecânica, a parte prática, mas também nos envolvia com a história do Brasil e tudo mais. Por exemplo, o Japão é uma potência hoje. Mas o professor nos contava que quando ele estava começando a escola aqui, estava montando a escola, ele recebeu visita de fornecedores japoneses de ferramentas. E ele nos conta que essas ferramentas eram de péssima qualidade, porque elas eram feitas com sucata de equipamento de guerra, de tanque de guerra, de avião. Então você põe o macho no furo, você começar a fazer a rosca, o macho ia torcendo, de tão porcaria que era. Isso, no pós-guerra, o professor Celestino já estava aqui montando o Trajano Camargo, recebendo essas visitas e contando para a gente. E como a coisa foi melhorando. E ele nos incentivava a melhorar, a progredir, porque se foi possível isso no Japão, por que não para nós aqui? E diz que a Coreia também, a Coreia do Sul também fez isso depois, não sei se é a Segunda Guerra Mundial, acho que é depois da Segunda Guerra Mundial, da Coreia, né? Ou depois da Guerra da Coreia, que também não é muito longe. 50. 50 e 53 foi a Guerra da Coreia. Então, é isso aí. Depois dividiu e eles ficaram naquele balaço. Foi o que fala que começaram os Hyundai da vida. Isso. Você entendeu? Começou assim, com um senhor que foi atrás, etc, etc. O que mais, que cursos a escola tinha aqui que você lembra? Vamos lá. Para os meninos, né, tinha o curso de mecânica, eletromecânica, metalurgia, desenho, daí tinha o curso de economia doméstica, nutrição, Eletromecânica? Eletromecânica, sim, falei também. Você falou, tá. Acho que eram esses. Que eu me lembro é isso aí. E a escola naquele tempo tinha a classe, você lembra disso? Porque eu nunca estudei muito bem, eu não sei muito bem o que vem a ser centro interescolar, sabe? Mas eu acho assim que era uma escola acadêmica que começa com curso técnico. Eu acho que era isso que chamava. Na verdade, chama o primeiro ano de básico. A gente tinha geografia. É o segundo ciclo básico, Aí o segundo ano a gente optava. Fazia as opções. Isso. Daí que isso eu sei dizer. Agora, e o mercado? Não, peraí. Como que era com relação à avaliação, às notas, conceitos, se tinha segunda época? A gente tinha conceito de A a E. Se você tivesse 4 conceitos C, você era aprovado. Formava 12 pontos. 12 pontos. Então você tinha AA, DD, 10, 12, 14, foi aprovado. Mas o professor não gostava disso, ele te ameaçava jogar para exame final porque você caiu de nível. Você ficou A e D, ele ia te cobrar disso aí, você não podia fazer corpo mole. Os professores eram rígidos, eram muito amigos, mas eram muito rígidos também, não tinha moleza. As provas eram bem complicadas, eram provas bem elaboradas, você tinha que estudar, não se ganhava nota, você tinha que conquistar essa nota e não era fácil. Tem um fato assim que eu tenho muito fresco na memória, que eu detestava o professor Zacarias, não gostava dele, ele era muito duro, Primeira prova eu tirei D, a segunda prova eu fui lá e tirei outro D, e a terceira eu fui lá e tirei outro D, isso no primeiro ano, eu ia reprovar de ano. Aí eu tomei vergonha na cara e comecei a pegar
as listas de exercícios que ele fazia à mão, passava no mimeógrafo e distribuía para quem quisesse. Aí eu quis, eu fui ver como que era isso. Ele era tão caprichoso que ele colocava a resposta na questão. Cada questão tinha a sua resposta. E eu comecei a fazer, porque era um pouco, esse negócio não é tão difícil não. Tanto que chegou na última prova eu tirei A. Só que eu tinha A, somei 11 pontos. Eu fui para o exame final. Esse exame final me fez estudar ainda mais. Tirei A no exame final, que não era fácil. Em dezembro? Dezembro. Porque existia a segunda época, em fevereiro. Não. Isso parava em dezembro, não tinha mais. Tá. Você reprovou ali, você dançou. Não tinha o janeirinho, fevereiro, não. A gente se perdia ali. E assim, para resumir a história, tirei A, me apaixonei por física. Era física, né? Fui para a faculdade, assim, um exímio aluno de física, e o Zacarias virou um dos melhores amigos que eu tive. Excelente pessoa, tenho uma admiração por ele, e onde ele estiver, ele sabe disso. Olha que beleza. É uma das coisas que o professor gosta, que os alunos vão para frente. É, exato. É o que a gente gosta, que o aluno vai para frente. E ele queria, o Zacarias, assim, o tipo do professor que você procurava ele depois da aula, no horário do intervalo, antes da aula, ele parava e te ensinava. Ele tinha vocação, ele não tinha, na aula de explico, não. A gente vinha entrar na sala dos professores tantas vezes, e ele saía da aula para ensinar a gente no corredor. Nunca reclamou disso. E sempre falava. Esse é o bom professor, e morreu logo depois que se aposentou. Uma judiação. Pois é. Uma judiação. Tá saindo boa a entrevista, Adriano, tá saindo boa. O que você lembra em termos do prédio? O prédio era bem conservado, bem limpo, inspetores de alunos por todo canto, os banheiros eram limpos, bem usáveis, não era bem fedido. Lembro de uma cantina que tinha no cantinho ali, que a gente ia comer uma Coca-Cola de vez em quando. A escola aqui é meio festeira, né? Esse ano vai fazer 65 anos. E aqui eles fazem, olha que eles fazem umas festas danadas. Eu não gosto de festa, mas vira e mexe eu estou fazendo festa para comemorar os cursos. O que nós vamos fazer? E tinha comemoração aqui na escola? Não era uma época de muita festa, não, naquele tempo. Não tínhamos muita festa. Eu me lembro de alguma festa junina, talvez, tinha feito no meio do ano. Mas não era assim. Mesmo formatura nós não tivemos. Nós tivemos só um salão social, não tivemos uma festa de formatura. E outra coisa, você lembra algo de marcante de você na escola aqui? Você falou do Zacarias, né? Marcante também, né? Mais alguma coisa que seja marcante, assim, que você lembra? Meu namoro foi muito marcante. Ah, verdade! A vida pessoal. Claro. E quais eram as indústrias na cidade nesse tempo? Você lembra da situação econômica do país? Nós vivemos aquela época da década perdida. Quando eu acabei o Trajano foi em 82. 82. Eu trabalhava na Fumagalli. No ano de 83, nós começamos a trabalhar de segunda a quinta-feira. Porque não tinha produção, não tinha justificativa para se trabalhar 5 dias por semana. A gente trabalhava 4 dias por semana. Isso foram 3, 4, 5 meses, alguma coisa assim. As perspectivas não eram boas, mas nós tínhamos uma Freios-Varga que empregava 4, 5 mil pessoas, uma Fumagalli que empregava 1.200 pessoas, Invicta, 800, 1.000 pessoas, Rocco, indústria de ponta. As máquinas Rocco até hoje são ótimas. Você pega uma engrenagem de uma... Mas existe a empresa ainda ou não? A empresa fechou nos anos 90. Você pega uma máquina Rocco antiga, 1970, alguma coisa, você vê a condição das peças, é coisa de primeiríssimo mundo. Nós tínhamos também Mastra, nós tínhamos Zacarias, da Andréia, Lucato, que eram os mais antigos. antigos. Aqui o shopping, pátio, aqui era o Lucato ali, Prada, fábrica de chapéu e calçados. Mas no fim, todas essas aí a gente fala assim, que eram indústrias do ramo metalúrgico, né? Metal mecânico. É por isso também que a escola aqui começou, ou é uma coisa leva a outra, é uma necessidade de mão de obra. Na verdade, sim, o que eu li da nossa escola aqui, ela começou com a dona Dr. Trajano.
Não. Dentro? Não, eu explico. Depois, fora daqui, eu explico rapidinho a história para você da escola. Não é bem assim. Não é bem isso? Não. Dr. Trajano é patrono. Toda escola que levou o nome dele é depois da morte dele. Mas ele... Depois eu mostro aquela fotografia ali para você. Mas ele teve uma escola dentro da fábrica dele. Sim, aí eu tenho até para mostrar para você, se você quiser, eu tenho ali. Porque eu gosto muito de história, sabe? História então. Você daria um bom professor. Sou um bom contador de história. Eu não sou bom contador de história, mas eu adoro história. Adoro história. Mas assim, alguns fatos marcantes assim que a gente tinha aquele vício da juventude, aquela sede de conhecimento, aquela sede de entrar para a indústria e falar, agora é minha vez, né? E a gente conseguiu. Então, e daí? Você saiu daqui, você foi trabalhar onde? Onde você estava? Eu já trabalhava na Fumagalli. Na Fumagalli. Eu fui aluno do Senai, já empregado pela Fumagalli. Tá, desde sempre. 79. Dia 5 de fevereiro de 79, meu primeiro registro. E único. Sei. E você ficou, nossa, você ficou até lá? Eu fiquei até 1993, dia 11 de março de 93. Quando eu saí, eu montei meu próprio negócio. Quer dizer, então, dia 12 de março desse ano, eu completo 25 anos como pequeno empresário. Ótimo. Essa questão de vício nós vamos falar. Eu acho, Adriano, que aquilo que eu poderia perguntar para você, eu acho que nós conseguimos fazer. Você foi bem didático, você falou, eu acho que é aquilo que eu queria ouvir. Legal. Então, eu agradeço, porque são várias as entrevistas. Eu adoro fazer entrevista, o trabalho maior é fazer a transcrição depois, e depois eu costumo usar, se eu faço a sessão solene, às vezes eu arrumo algum aluno para editar, encurtar uma entrevista, para deixar uns minutinhos lá para passar, entendeu? Então, muito obrigada, eu acho que ficou legal e vamos lá, com isso vai se perpetuar, pelo menos enquanto eu estiver por aqui.